Mais uma vez, bom dia a todos. Que possamos estar aqui, não só fisicamente, mas que os nossos pensamentos, o nosso coração esteja presente, para que assim a gente possa tirar melhor proveito da reflexão que nós iremos fazer hoje. Como a nossa amiga disse, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o tempo. Uma palavra que está o tempo inteiro, olha aí, conosco. Então nós vamos falar do tempo, que é sim uma concessão divina em favor do nosso aperfeiçoamento espiritual. Emmanuel, nessa lição, que é a primeira lição desse livrinho aqui, Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E é a lição de número 1. É uma coletânea a qual Emmanuel faz de vários livrinhos. Tem Pão Nosso, tem vários livrinhos. Esse é o primeiro dessa coletânea. E a primeira lição que Emmanuel traz é o tempo. Por que será que Emmanuel fala sobre o tempo na primeira lição? Nós vamos hoje juntos refletirmos para que a gente possa entender a importância do tempo e a brevidade da matéria, ou seja, da brevidade que nós temos pela oportunidade de estarmos aqui, encarnados. E refletir um pouquinho mais, nós que aqui estamos, que já nos permitimos estar aqui, para entendermos um pouquinho mais de onde é que a gente veio. O que é que aqui nós estamos fazendo? Para onde é que nós vamos? É sinal que nós já começamos a nos importar com esse tempo. Isso nos faz lembrar também de um outro livro que chama Pensamento e Vida, também ditado por Emmanuel, onde lá no prefácio ele já fala da importância, que esse livro ele serve como uma cartilha para aqueles espíritos que estão se preparando para reencarnar, aonde ele mostra a importância do pensamento, que o pensamento ele constrói a vida, e é através do pensamento que nos relacionamos com os outros. Então, para fortalecer para eles essa importância do pensamento quando aqui estiverem na matéria, porque a gente sabe que a matéria ela provoca algumas limitações de sentidos. Então, essa lição de hoje também serve-nos como cartilha para que a gente possa entender, refletir sobre a forma qual nós estamos usando esse atributo maravilhoso que nos foi concedido como dádiva divina. E aí então, Emmanuel, o que ele faz? Ele vai lá no versículo de uma carta de Paulo aos Romanos. E é lá no versículo 14, no item 6, ele pega um trechinho e diz o seguinte: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Emmanuel aí, ele já faz uma vinculação. Vamos entender qual foi essa vinculação. Primeiro é necessário se faz entendermos o que vem a ser fazer caso do dia. Fazer caso do dia significa atentarmos para o valor do dia. Significa entendermos qual é a forma correta de aplicar o nosso tempo. E ele continua: o faz para o Senhor. O que será aplicar esse tempo, Fazer caso do dia, a gente já sabe que é aplicar corretamente. E o que seria para o Senhor o faz? Seria praticar esse tempo,
né? Pegar o tempo que nós temos e aplicá-lo da melhor forma possível, aplicá-lo no bem, no amor. Porque, independente de religião, de rótulos, todos procuram qual a finalidade? Fazer o bem, amar a si próprio e ao outro, fazermos parte de uma forma sadia, construtiva na obra da criação. Porque todos nós que aqui nos encontramos somos co-criadores, como disse Jesus. Então, o maior atributo qual nós temos em nossas mãos é o atributo de podermos colaborar com a obra da criação. Será que nós estamos realmente aproveitando, colaborando? Seguindo ainda, Emmanuel diz: a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. E o que significaria isso, valores infinitos do tempo? Ora, nós sabemos que a encarnação, ou seja, a reencarnação, o processo ao qual o espírito ocupa um corpo físico, ele é finito, não é isso? A única certeza que todos nós aqui temos é que um dia nós partiremos. Nós iremos deixar o nosso corpo físico. Então nós sabemos que o nosso tempo é finito na matéria. Mas tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós realizamos, tanto em atitudes, em ação, como em pensamento, ecoa no tempo, um tempo da gente ecoa na eternidade. E aqueles que a utilizam de forma correta, utilizam para o bem, têm frutos infinitos. Vamos pegar um exemplo simples para que a gente possa realmente entender. Jesus, a vida pública de Jesus e sua missão. Os 3 últimos anos de Jesus. Quantos frutos renderam, rende e renderão séculos afora os ensinamentos e os exemplos de Jesus? Paulo, por que não falar de Paulo? 30 anos da vida de Paulo depois de sua conversão. Quanta disciplina, quanta aplicação no bem. Às vezes a gente acha assim, né? Puxa vida, não tem jeito. Eu não consigo administrar o meu tempo. Nossa, eu levanto, eu corro, e parece que o tempo voa. E eu não consigo fazer aquilo que eu me planejei. Mas será que nós buscamos essa disciplina a qual nós iremos conseguir administrar o tempo? Ou a gente quer fazer isso, fazer aquilo outro, e a gente acaba se perdendo. Sabe aquela história que a gente dá um passo maior do que as nossas pernas alcançam? É exatamente isso. É tão bonito, né? A gente vê uma pessoa que é tão organizadinha, parece que a vida dela funciona melhor. Vai na casa dela, é tudo organizado, tudo arrumadinho, o armário, as gavetas, né? Será que Deus privilegiou mais aquele ser? É óbvio que não. Ela é assim porque ela adquiriu isso através da sua disciplina, através da sua vontade. Nós fomos criados todos da mesma forma, simples e ignorantes, mas com potencial, uma capacidade enorme. Então não adianta eu ficar insistindo lá, mas eu já tentei tudo, eu não consigo cumprir o meu tempo. Ele não vai conseguir. Primeiro, porque quem te coloca para baixo, a primeira pessoa que te derrota é você mesmo. Porque você já coloca na tua cabeça que eu não vou conseguir. Olha quantos meios nós temos
sei lá, organizar a gaveta. Hoje eu vou organizar minha gaveta. A primeira semana, provavelmente a gente vai bagunçar tudo. Vamos arrumar de novo. Daqui um mês, vamos bagunçar de novo. Vamos insistir conosco mesmo. Porque se quisermos, nós temos sim potencial para isso e muito mais. Aqui foi dado o exemplo da gaveta, né? Mas funciona em tudo na nossa vida. A partir do momento em que nós nos policiamos para buscarmos a disciplina, tudo funciona melhor. Existem aí, tem uma frase de Emmanuel que eu gostaria também de dizer que cabe direitinho em cima dessa frase aqui, que é o primeiro parágrafo desta lição. Emmanuel, ele fala assim: o tempo altera todas as construções exteriores da vida, mas conserva intocável, com dividendos crescentes e incessantes, toda e qualquer investimento no amor. Então veja só, muitas vezes a gente considera o tempo como nosso adversário, né? Como nosso inimigo, porque afinal de contas parece uma coisa. O dia que eu levanto mais cedo, me programo para fazer as coisas as quais eu pretendia me organizar, parece que acontecem milhões de coisas que não me deixam fazer aquele tipo de coisa, né? Mas Emmanuel, ele traz para nós essa mensagem dizendo que o que é que nós estamos fazendo com o tempo que temos? Como é que a gente está lidando com ele? Nós estamos lidando com ele como nosso inimigo, nosso adversário, e isso nós o fazemos quando nós apenas olhamos o lado material, vivemos sob o paradigma da materialidade. Porque veja só, o tempo vai se tornar meu inimigo quando eu acredito que ele me toma algo. Aí ele vai realmente ser meu inimigo. Não é assim que nós consideramos aqueles que nos tomam algo? Então, se nós acreditamos que o tempo está tomando a minha beleza, não é assim? Se o tempo está tomando os bens os quais eu adquiri, aquela ideia imediatista de acreditar que tempo é dinheiro. Se eu estou acreditando que os meus títulos, aquilo que até então eu lutei tanto para conquistar, está indo embora, porque eles estão se esquecendo de mim. A minha utilidade era quando eu estava ali, no trabalho no qual eu estava executando, a função a qual eu estava, executando. Quando eu me sinto assim, realmente o tempo toma assim isso. Mas quais são os valores que nada, como Emmanuel diz, irá ser tirado de mim? Quais são os bens os quais eu levarei para comigo, aonde quer que eu possa estar? Lembrando, eu estou a Luciana, mas eu sou espírito imortal. Nós somos espíritos imortais. Então a brevidade dessa oportunidade a qual nós temos é rápida, é passageira. E eu estou tomando consciência disso, porque eu vou começar a valorizar o meu tempo, que obviamente ele chega com a sabedoria da maturidade física, Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que não consegue mais fazer determinadas coisas. A gente fala assim, puxa vida, por que está acontecendo isso comigo? Porque parece até que eu não estou sendo mais amado. Muito pelo contrário. Tudo, absolutamente tudo na vida tem um peso do valor que nós damos à coisa. Se nós damos um peso maior para uma determinada palavra, uma determinada atitude, ele vai ter isso.
Porque nós somos seres que já adquirimos a inteligência, a consciência, o direito de escolha. Então, nós somos responsáveis, sim, por tudo aquilo que fazemos e também por aquilo que nós deixamos de fazer. Porque muitas vezes nós usamos o tempo, que pode ser encarado como abuso do tempo, acreditando que Deus é o nosso credor. Ou melhor, que nós somos credores de Deus. Ou seja, que Deus nos deve esse tempo, Porque a gente vive falando, eu não estou preparado para isso, eu não estou preparado para aquilo. Quando na verdade nós é que devemos tudo a Deus. Olha a presunção que nós chegamos em acreditar que Deus nos deve algo. E quando a gente pensa assim, nós utilizamos o tempo de forma equivocada, nos afastando das leis divinas, que funciona para nós como semáforo, amarela, verde e vermelha. Se nós quisermos ultrapassar o sinal vermelho, podemos. Porque cabe a nós o nosso direito de escolha e ele não é interferido. Mas cabe a nós também a responsabilidade do que vai acontecer lá na frente. Porque assim como os frutos bons ecoam na eternidade, aqueles que não foram tão bons também. Mas a gente tem a misericórdia divina, que nos concede a oportunidade de estarmos aqui novamente. Não mais com o Luciano, não mais com esse corpinho, às vezes não mais na mesma família. Quando a gente diz aqui que a terra nos serve como escola para que a gente possa aprender, nós não podemos nos esquecer que os primeiros alunos aos quais nós precisamos nos afinar são aqueles que estão ali, no nosso núcleo, a nossa família, os nossos familiares, aonde nós encontraremos os maiores desafios. Chega de falar que nós encontramos problemas. Problema é aquele que quer levantar da cama e não pode. Problema é aquele que quer ir até o banheiro sozinho e não pode. O que nós temos são desafios, os quais nos chegam para que a gente possa vencer. Porque ninguém carrega cruz maior do que possa carregar, fardo maior do que possa carregar. Só que para a gente entender isso, a gente precisa acreditar no nosso próprio potencial, na misericórdia que nós recebemos através dessa concessão divina que é o tempo, que não é nosso. Nós somos usufrutuários do tempo. E como será que nós estamos utilizando o nosso tempo? Será que eu estou utilizando o tempo ao qual eu recebi como concessão para o meu aperfeiçoamento? Para servir também de instrumento de evolução para aquele que me acompanha no meu núcleo familiar, no meu núcleo de amizade, no meu núcleo de trabalho? Eu estou aproveitando? Ou ainda estou dando valor para aquelas coisas que eu considero ter um peso enorme e que ficarão? Porque todo mundo sabe que caixão não tem gaveta, Quais são os valores que eu estou realmente concebendo para mim? Uma vez foi perguntado a Emmanuel, através do Chico Xavier, como é que ele sabia tanto sobre o Evangelho, Tudo ele tinha uma resposta, tudo ele passava uma informação tão sábia. Como é que ele sabia tanto? Então Chico respondeu o que foi indagado a Emmanuel. Ele disse o seguinte:
Filho, eu simplesmente aproveito a bênção dos minutos. Já pensou se a gente aproveitasse 15 minutos durante o dia? Não, esses 15 aqui eu vou aproveitar para o meu aprimoramento espiritual. É claro que nós necessitamos sim da matéria, correr atrás, né, daquilo que nos dá retorno para sustentar o nosso corpo físico, pagar as nossas contas, né, nos trazer o conforto. Porque nós precisamos sim do conforto. Uma vida disciplinada exige equilíbrio. E quem é que tem equilíbrio de barriga vazia? Adianta eu ficar falando um monte de palavras bonitas para aquele que sente fome e está com o estômago roncando? Ele vai me entender? Não, ele precisa de um prato de comida. Para aquele que tem frio, ele precisa de uma blusa. Então, esta é a importância de começarmos a refletir sobre o uso do nosso tempo, dessa concessão maravilhosa. Através de grandes relatos que nós recebemos, uma das maiores reclamações, né, dos desencarnados é exatamente essa, do uso do tempo perdido em coisas as quais não foram úteis. Não conseguiu fazer aquilo que todos nós aqui estamos para isso. Aprendermos a administrar as oportunidades as quais a gente tem. E a partir do momento que a gente amadurece essa consciência, e Emmanuel também traz um recado, quanto mais jovem nós buscarmos amadurecer a nossa consciência da brevidade da matéria, melhor será o nosso retorno. E por que melhor? Porque nós daremos mais possibilidades para o plano espiritual, aqueles que nos assistem poderem nos auxiliar, poderem fortalecer em nós o bom ânimo. Quando a gente diz aqui na casa que o tratamento começa aqui na palestra, é exatamente isso. Aproveitarmos o tempo qual nós estamos sentados aqui para refletirmos do uso qual nós estamos fazendo. Milagres não existem de forma como nós até então imaginávamos, que pelo fato de virmos a um templo religioso, a um centro espírita, sentarmos lá dentro, tomarmos a fluidoterapia, iremos consertar, iremos modificar. Claro que não. Isso vai nos fortalecer e muito, mas necessário se faz que possamos permitir que essa força a qual nós recebemos aqui na casa seja realmente útil. Que quando eu saia do portão para fora, eu lembre do que é que eu vim aqui buscar e como é que eu vou obter, que é através da minha mudança de comportamento, procurando ser melhor hoje do que eu fui ontem. Não é ser melhor do que ninguém, não é ser melhor do que tudo, porque ninguém o é. A gente tem que entender que nós estamos aqui para galgar devagarinho, mas de maneira sólida, essas transformações. Porque aí sim elas serão verdadeiras, aí sim serão nossas aquisições, que ecoarão na eternidade. Essas aquisições nada irão tomar de nós, elas serão intocáveis e crescentes. Olha só, o que é que nós temos em nossas mãos e ainda acreditamos que é só nosso. Eu faço o que eu quero, como eu quero, a hora que eu quero. Até que a vida, que é devolutiva, a vida não nos dá nada de graça, absolutamente nada.
Nós é que temos que ir atrás e buscarmos aquilo que tanto queremos. Na lição, eles falam também daquela gíria, né, popular daqueles que resolvem matar o tempo. E o que seria matar o tempo? Exatamente o contrário de tudo aquilo que aqui foi dito, né? Não observarmos a importância dessa dádiva. Usarmos o tempo de maneira inútil, né? Eu não faço mal para ninguém, mas será que não falta fazer o bem? A fé sem obra é morta. Então, quando a gente mata o tempo, falando, eu trabalhei tanto, eu estou com preguiça, né? Deixa para amanhã o que eu posso fazer hoje, nós estamos abusando. Acha que quando eu aposentar, quando meu filho casar, quando meu filho crescer, ou quando eu sair daqui, tudo vai mudar. Nós precisamos aproveitar dessa concessão, mesmo porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. Quanto tempo nos cabe essa oportunidade divina, dessa reencarnação que nos foi dada pela misericórdia divina, a fim de reparar, resgatar aqueles nossos enganos. Então, por que não agora, hoje, fazermos isso? Buscarmos valorizar o que temos em nossas mãos, da melhor forma possível. Eu agradeço a todos por mais essa oportunidade, que possamos realmente refletir de tudo isso que nós temos em nossas mãos, sermos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, né? Com todos os nossos membros perfeitos, nossos órgãos, com desafios e dificuldades as quais nós temos sem capacidade de resolver, buscando consolo nesse potencial que nós temos. Muita paz a todos e uma ótima semana.